mais um sábado, né? Como Igreja de Cristo, abençoados com todas as sortes de bênção. Tem abençoado aqui ou não tem? Tem, todos, né? Graças a Deus, somos todos abençoados. Estavam com saudade de mim ou não? Não precisa ter saudade, vou estar todo sábado aqui com vocês. Até um dia que eu partir. Já vai aí, irmãozinho? Já. Enquanto a terra for o nosso lar, vamos adorar a Deus com alegria. Vamos pensar Mas nessa o outra tempo parte. passa depressa, rapaz. Vamos só pensar em adorar a Deus. Isso, mas Mas Ele faz, Ele cuida. enquanto a terra for o nosso lar, nós vamos adorar a Deus, verdade. E suportar uns aos outros, né? O resto Ele cuida. Verdade. Fazemos o possível, porque o impossível Deus faz por cada um de nós. Graças a Deus. Então, para você que está aí do outro lado da telinha, né? Graça e paz. Você que está aqui, o tema da nossa mensagem é a salvação, a grande promessa de Deus. Tá bem? Tem salvo aqui? Tem. Tem alguém esperando promessas aqui de Deus? Ele já cumpriu. Amém. Tá vendo? Toda ela, não é verdade? Então, amados irmãos, deixa eu mandar logo aqui a graça e a paz para os nossos amados irmãos aí, ouvintes que têm nos acompanhado. Vocês estão aí sempre no Facebook, né? No YouTube. Graça e paz seja com cada um de vocês, com cada um dos seus familiares. Que Deus continue cuidando de cada um de vocês. Não vou citar nomes aqui para não gerar ciúmes, né, de alguns amados irmãos, porque é assim, a nossa vida tem dessas coisas, amém? Quando a gente não menciona o nome de alguém, os outros que foi ali mencionado o nome, as pessoas ficam com ciúmes. Isso é da carne, não é verdade? Então, para que não gere isso aos amados irmãos, então sintam-se todos abraçados por nós aqui do Ministério Nova Sião e por cada irmão que está aqui presente, e vocês aí do outro lado, aí no Facebook, amém, amados? Então não deixe de ir lá no YouTube, deixar o seu like, não deixe de ir lá e assistir os vídeos, amém? Se inscrever no canal para alcançar mais pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, para que conheça verdadeiramente o Evangelho da graça de Deus. Não que vocês não tenham, amém, amados? Mas que leiam, não só por ler, mas que compreendam e entendam o Evangelho da graça de Deus, que é simples e descomplicado, não é verdade? Então, abra aí a tua Bíblia no livro de Tito, capítulo 1, no versículo 2, para a gente já fazer aqui a nossa confissão de fé, para a gente orar em agradecimento a Deus, né? Amém. É verdade, amados? Só temos a agradecer, não temos outra coisa a fazer. Todos encontraram? Quem não encontrou, não fique triste, não fique frustrado, pois você vai ouvir do mesmo jeito. Amém, amado? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Amém? E ela se cumpre. Glória a Deus. Só eu dei glória a Deus, Senhor? Ah, é porque está próximo à janta, né? E os amados irmãos estão com fome. Mas nós vamos se alimentar. Nós vamos fazer aqui uma salada abençoada, não é verdade? Todo mundo vai sair daqui satisfeito. Vai encher o quê? A barriga? Não. O espírito, né? Regozijar-se no espírito, alegrar. Porque é assim, quando a gente escuta a boa palavra, nos alegramos em Cristo Jesus. Graças a Deus. Então vamos ler. Como diz aí o nosso amado irmão, né? Cristão tem que ler. Se não ler, não vai entender e nem vai aprender. Mas se você não tem uma Bíblia, não fique constrangido, amém? Você vai ouvir, vai aprender do mesmo jeito.
Tito capítulo 1, versículo 2, que diz que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes da criação do mundo. Aqui, amados, vamos orar para que a gente comece, né? É porque é tão gratificante, irmão, que a gente quer soltar logo. Você não quer ficar só para você quer soltar logo para os demais amados irmãos aí, ficar feliz assim como um pregador, amém? Então vamos agradecer a Deus por esta palavra. Espírito Santo de Deus, que é vivo e que reina em nossas vidas, neste momento nós louvamos o Teu nome, exaltamos ao Senhor, pois Tu és maravilhoso, bendito, justo, perfeito e fiel. Sabemos, ó Deus, que já temos e já recebemos do Senhor a vida eterna, pois vivemos em espírito, pois o Espírito do Senhor está em cada um de nós, daqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, pois o Senhor nos chamou e nos deu o melhor desta terra. Neste momento, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por cada momento vivido, por cada segundo, por estarmos aqui hoje, pelas famílias, pelos familiares de cada um dos irmãos que estão aqui também, que o Senhor tem cuidado, tem guardado, não porque nós pedimos, não porque nós oramos, mas sim pela tua infinita misericórdia, pelo teu amor, pelos teus filhos, que o Senhor nos faz crescer cada dia mais no teu Espírito, para que assim aprendemos cada vez mais da tua graça, do teu Evangelho maravilhoso. Obrigado, a Deus, por este momento. Usa-me a minha boca e também os ouvidos de cada ouvinte, para que escutem, guardem no coração, para que assim se alegrem e vivam em paz e em segurança, sem temor de mal algum. Que assim seja, não é verdade? Amém? Então, amados irmãos, como está dizendo aqui o título, né, da nossa mensagem de hoje é a salvação, a grande promessa de Deus. Promessa essa que já se cumpriu. Amém? Quem crê que essa promessa já se cumpriu, diga amém. Pronto. Amado, como nós vimos aqui na leitura do texto, né? Aqui o apóstolo Paulo escrevendo essa carta ao irmão Tito, e ele dizia essas coisas para ele, para que aqueles que estavam ouvindo ao irmão Tito não ficassem, né, tristes, pois eles tinham uma promessa. Promessa essa que ele disse, ó, que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu esta vida antes da criação do mundo. Olha só, amado. Antes da criação do mundo, esta promessa foi dada à humanidade. A todos, amados. A toda a humanidade? Não, né? Aos escolhidos de Deus. E eles aguardavam por esta promessa. Por isso Paulo escreveu ao irmão Tito essas palavras, para que eles se alegrassem, que continuassem a caminhada, continuassem a jornada. Por quê? Porque eles tinham uma promessa. Promessa essa que eu e você já nascemos com ela. Recebemos gratuitamente de Deus essa promessa. Por quê? Porque nós não vivemos naqueles tempos, né? Que viveu os irmãos ali da primeira igreja, as ovelhas perdidas da casa de Israel, não é verdade? Eles esperavam por essa promessa. E quem é que até hoje, muitos, né, sonham com esta vida eterna, pregam sobre a vida eterna? Mas por quê? Sabe por quê, amados? Porque não presta atenção no que está lendo, não presta atenção no tempo que foi escrito, para quem foi escrito.
Esta passagem aqui se aplica a nós? Sim, se aplica. Como? Já concluída, né? Eles esperavam a promessa da vida eterna. Nós não. Nós já temos a vida eterna. Por quê? Porque Cristo prometeu muito antes da fundação deste mundo, muito antes que aqui existisse vida. E Cristo, Ele prometeu. Cumpriu ou não cumpriu a promessa? Essa promessa até hoje, amado. É por isso que sempre nós falamos a vocês que nós somos eternos. Amém? Eu sei que temos aflições, passamos por momentos difíceis, né? Situações até que pensamos que não vamos conseguir suportar ou vencer, mas uma certeza no coração, que quando partirmos deste estado físico, né? E partirmos para um corpo glorificado, eterno, viver eternamente com Cristo. É preciso aceitar a Jesus, amado, para receber isso? Será que foi nós que aceitamos a Jesus? Ou foi Ele que nos escolheu? Foi Ele que nos escolheu, amado. Como sempre tenho pregado a vocês e o irmão também tem reforçado, a ideia das pessoas, de muitos, né, pregadores, é essa. Quanto mais gente, melhor. Para quê? Para que seja feito um apelo. Apelo esse desnecessário. Sabe por quê, amado? Porque Deus conhece os dele. Ele sabe quem são. Aqui não precisa que eu convide alguém, qualquer um de vocês que aqui estão, ou através do Facebook, para aceitar a Jesus. Saibam de uma coisa, que Jesus já o aceitou muito antes da fundação deste mundo e fez esta promessa de vida eterna. Amém? Continuando aqui a leitura, ele diz no versículo, 2 Timóteo, por favor. Nós íamos continuar aqui, mas não vem ao caso nesse momento, tá bem? Quem achou aí 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 9. Glória a Deus. Vamos ler? Todos encontrados, graças a Deus. Bom é viver, né? E viver em Cristo é melhor ainda. Só temos que agradecer a Deus. Não temos o que questionar ou perguntar a Deus por que isso, por que aquilo, né? Olha só. Ele escreveu a Tito para que eles continuassem firmes esperando a promessa da vida eterna. Não foi assim que nós lemos? E Paulo já escreveu aqui ao irmão Timóteo, ele disse: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu esta graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Que graça era essa que Paulo estava falando aqui? Sabe qual é a graça que Paulo está revelando aqui a Timóteo? A mesma graça que aqueles irmãos esperavam. Graça essa de quê? De uma vida eterna. Ele só é Timóteo. Agora não precisa mais. Nós já somos eternos, nós já temos esta salvação. Esta salvação agora tem que ser estendida aos demais irmãos para que eles também tenham conhecimento da salvação. Que eles agora são eternos, que eles não precisam buscar pela vida eterna. Não é o que ouvimos hoje? Você pode ir em qualquer congregação dessa daqui, da nossa cidade, em qualquer lugar que você vai ouvir assim: temos que buscar pela nossa salvação.
Se você não buscar pela sua salvação, se você partir daqui dessa terra sem Jesus, o negócio para você vai ficar estreito. E eu digo para você o seguinte: como carne e sangue, ainda que venhamos querer nos desviar de Deus ou se afastar dele, isso é impossível. Nem durante vivos e nem quando morrer. Ninguém consegue se separar de Deus. E nem Deus se separa daqueles que Ele o chamou. Está vendo como é? Amado, é porque essa ideia é complicada para muitos ouvintes. Tem muitos aí que questionam, né? Que até dizem coisas sem saber o que é que está dizendo, mandam mensagens sem saber o que é que está ali dizendo. Por quê? A emoção, ali a força do saber humano, não é assim? Mas eu digo uma coisa para vocês: se um dia vocês verem algum comentário, alguém indo contra o que a gente prega, ou qualquer outro amado irmão prega, não fique triste. Não vá atrás, não discuta, porque o Evangelho de Deus não é para ser discutido, é para ser pregado. Mas será que eles não conhecem? Conhecem, mas porém não foram revelados ainda. Por quê? Porque não chegou o tempo de Deus na vida daquele irmão. Eu vejo muitos comentários aí de muitos, né? Vejo muitas pregações, mas o que acontece? O que mais a gente vê é comentário contra. Por quê? Porque os amados irmãos aprenderam a comer de uma comida estragada, né? Para ser mais claro. Não se alimentam do Evangelho de Cristo, do Evangelho da graça de Deus. Não compreendem que são eternos, que são filhos, que são escolhidos, que são aceitos por Deus. Não é que temos que aceitar a Jesus, foi Ele quem nos escolheu. Não é assim no louvor? Nós estávamos louvando daqui a pouco, né? Daqui a pouco vamos louvar um louvor. Foi Jesus que nos escolheu e nos fez adorador. É para isso, mano, que Deus nos chama, para que adoramos a Ele e sejamos cordiais uns para com os outros, né? Para que não andamos irados. Paulo disse: olha, Timóteo, nós já temos aqueles amados irmãos. Quando eu escrevi a Tito lá, eu disse para ele: olha, a salvação, a vida eterna está próxima. Por quê? Porque eles aguardavam a vinda, né? Eles esperavam a vinda de Jesus com seu poder e glória. Não era assim? Paulo alcançou, não deu tempo, né? Lhe tiraram a vida antes que ele pudesse ver Jesus vir sobre as nuvens com seu poder e glória. É verdade? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Daqui para frente as coisas vão ficar interessantes, né? Romanos capítulo 5, versículo 9. Amém. Perdão, 14. Romanos 5, 14. Amém? Localizado. É porque é tanta informação na mente da gente que o cérebro não para, meu irmão. É igual você ter me falado. Meu irmão, não usamos nem um pouquinho dos neurônios que temos. E é verdade. E 100 bilhões. 100 bilhões, imagine aí. Só 5%. E a mente da gente fica aqui a 1000, amado. São tantas coisas, tanta informação, tantas vontades de dizer para vocês algo, mas porém, nós não podemos aqui falar o que queremos. Não é verdade, amado? Porque então não seria o Espírito, seria eu. E como diz a palavra, que viva Cristo e o homem diminua, para que ele apareça e você diminua. Não é verdade? São tantas coisas, amado. Só que isso não é do querer da gente. É só simplesmente eu vim aqui até vocês e falar o que eu quero. Mas se eu fosse dizer para vocês o que eu quero, você pode estar na certeza que você não ia sair daqui feliz.
Amém? Mas nós não estamos aqui para apontar ou acusar nenhum irmão. Amém? Ainda que eles estejam engateando na fé, ainda que eles estejam ouvindo o Evangelho totalmente distorcido, né? Porque eles dizem que distorcido é o nosso. Mas se só existe um Evangelho, não existe dois, existem dois Evangelhos? A palavra diz que se existir dois Evangelhos, que um seja anátema, né? Então só existe um, o Evangelho da graça de Deus. Qual é esse Evangelho? O Evangelho de Cristo, dado a quem? Ao apóstolo Paulo, para pregar aos gentios e aos demais irmãos naquela época e para os dias de hoje. Tudo que se aplica antes se aplica hoje? Não, porque você não vai voltar no tempo dos reis para viver o que aquele povo viveu para depois você chegar até a graça. Aí não teria fundamento, porque Jesus veio ao mundo. Ele sofreu morte de cruz, não é verdade? Porque aí teria que essa geração passar por tudo até Jesus chegar e ser crucificado. Aí não é certo. É errado, né? Cristo não vai fazer isso novamente. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue já foram. Nós que fomos aproximados e os demais que vierem já vão nascer abençoados com todas as sortes de bênção, com a promessa da vida eterna cumprida. Ele prometeu e ele cumpriu. Diga, Deus cumpriu todas as promessas. E nós temos que fazer o quê? Somente crer. Já recebemos, né, a vida eterna. Diga glória a Deus. Vamos lá? Romanos 5,14, ele diz: mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram, como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Olha só, como as coisas aqui já mudou. Paulo pregou ali a Tito, escreveu a ele, depois foi lá e escreveu a Timóteo, e aqui aos romanos ele já foi contar uma situação que se passou. Ele disse: olha, vocês lembram de Adão? Eles tinham Adão como pai, né? Naquela época. Você lembra de Adão, o que aconteceu com ele? Pregando ali os amados irmãos, e o que acontecia? O que era que Adão fazia? Adão, como sabemos, né, a história, era só alma vivente. E por que Paulo disse que Adão era figura daquele que havia de vir? Porque o que Deus esperava quando colocou Adão no jardim do Éden era o quê? Que ele fosse uma pessoa boa, um homem sábio, mas porém ele escolheu caminhos diferentes. A palavra logo à frente vai dizer que o primeiro Adão que aconteceu com ele, por um homem só, o pecado entrou no mundo, não foi assim? E por um só homem, o pecado foi desfeito. Mas foi Deus que criou, né? Não fica a questão, né? As pessoas se questionam, mas foi Deus que criou Adão. Mas ele criou Adão com o quê? Com uma esperança que ele ouvisse a voz de Deus. Mas ele quis ouvir, amado? Não, né? Mas por que ele não quis ouvir? Tem resposta para isso. Sabe por quê, amado? Porque tudo que Deus faz é perfeito. Se Deus não coloca Adão ali e dá uma ordem para ele, e aquela ordem que foi dada não foi cumprida, então Jesus não precisava vir. Se ela fosse cumprida ali desde o primeiro homem, então o pecado não tinha entrado no mundo, não é verdade? Pecado esse que até hoje as pessoas pensam que é um pecado terrível, né? Que são muitos
cometido pelos seres humanos, as falhas humanas, né? Mas aqui, antes, quando Adão estava lá, o pecado era qual? Sabedoria, né? Se ele conhecesse a sabedoria de Deus, ele não teria conhecido o pecado, o mal. Ele não teria sido ali expulso. Olha só, amado, o homem foi primeiro criado, o primeiro homem, na esperança que fosse semelhante a Deus. A semelhança. Esperava-se de Adão como se ele fosse igual àquele que havia de vir. Quem havia de vir era Jesus, né? Mas Adão não chegou nem perto do que Jesus fez. Pelo contrário, né? A descendência de Adão só teve na história alguns descendentes dele que foram bons. E o mal já começou dentro da família. Isso acabou? Não. Naquele velho tempo, depois de Adão, depois que o mal entrou no mundo, Israel, né, como sabemos, tem muitas histórias ali. Histórias essas que todos aqueles que passaram se contava os reis que eram bons. Homens realmente dedicados a ouvir a voz de Deus, ouvir os anjos profetas. Sabe o que eles faziam? Quando o profeta chegava com uma mensagem recebida dos anjos, vamos matar. Esse homem aí não serve para nós não. Tem que dar um jeito de sumir com esse rapaz, porque ele está atrapalhando os nossos planos, os nossos negócios, está trazendo recado de outro lugar aí, a gente não aceita isso aqui não. Eu sei que Deus vai nos perdoar porque nós vamos mandar matar. Mas por quê? Porque era mal. Não tinha o Espírito. E hoje que as pessoas têm o Espírito de Deus, há maldade no mundo ou não? Há. Mas hoje, amado, a maldade do ser humano não fica esperando que alguém vá vingar. Pode estar na certeza que Deus, ele cobra, ele vinga. Amém? Tudo que fazemos, amado, de mal com o próximo, não fica esperando alguém da sua família cobrar a dívida. Porque no tempo certo, no tempo de Deus, as coisas acontecem. Amém? Não é porque jogamos praga, tem gente que diz, não, mas quando jogou praga esse cano e aí, não é isso não, amado. É porque aqui se faz, aqui se paga. Seus feitos, mas agora eu sou de Deus, eu já aceitei a Jesus, eu fui uma pessoa assim, 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 agora eu sou de Jesus. E pode estar na certeza, se você for de Cristo verdadeiramente, Ele te guarda, não importa o que você fez. Se você for de Cristo verdadeiramente, mal nenhum te tocará. As pessoas pensam, não, mas agora eu sou santo, eu sou de Cristo, eu já participei de muitas coisas, mas lembre-se de uma coisa, as consequências virão. Foi diferente com o apóstolo Paulo? Ele não fazia e acontecia, tinha ordem, né? Mas olha só como as coisas mudam. O homem passou de perseguidor do povo de Deus para quê? Para escolhido, amado. As pessoas, mas ele levou consigo isso. Mas verdadeiramente ele era de Deus. Por quê? Porque olha só, amado, o tanto de coisas que ele fez, tudo aquilo que ele fez era lhe passado, como diz no ditado popular, era lhe jogado na cara. Ele estava aqui assim como eu, vamos, né, pensar, fazer aqui como se fosse Paulo pregando aqui, e de repente se levanta um irmão do outro lado lá e diz, olha só, quem está ali? Não era aquele homem ali, ó, que recebia cartas lá do sumo sacerdote para caçar os cristãos, e ele matava, encarcerava, ainda dava a seu aval para matar, para que fosse morto. Está vendo? Não é este homem? E vocês ainda vão ouvir a ele? Está vendo, amado? Como tudo que a gente faz tem consequência? Tudo.
É por isso que a palavra de Deus, ela não mente, ela é viva e eficaz. E ele diz: sei que os meus olhos estão por toda a terra. Não há nada escondido que eu não traga à tona. Você pode se esconder onde você quiser, mas Deus te acha. Amém? Tem muitos que se escondem, né? Diz: não, mas eu fiz isso, tirei a vida de alguém, eu vou para uma cidade distante da onde eu fiz isso, lá ninguém me conhece e vou refazer minha vida. Você pode até refazer sua vida, sim, mas a sua consciência nunca mais será a mesma. O que você fez será cobrado e alguém vai te achar. Por quê? Porque Deus vai mostrar uma hora. Amém? Então, Adão, figura de Deus. Olha só, Adão era a figura daquele que havia de vir. Irmãos, agora eu digo a vocês, imagine só o tamanho da responsabilidade que aquele homem Adão recebeu, né? Imagine aí, você esperar, Deus criou um homem, como ele fez ali Adão do pó da terra, semelhante, né, a ele. Mas como? Na aparência? Não, amado. Deus queria que ele fosse como ele, coração puro, homem bom, obediente. E não é assim até hoje? Tem aqueles que obedecem e tem aqueles que não obedecem. Não é verdade? Vamos continuar. Abre aí a tua Bíblia no livro de João. João, olha só como as coisas daquele tempo para cá, olha só como vai mudando a situação. Olha só, aqui em João capítulo 1, no versículo 29, olha só como as coisas mudaram, olha o tanto que mudou. Olha o que eles esperavam, olha o que Paulo falou a Tito, e olha o que ele falou a Timóteo e aos romanos. E olha aqui o que Jesus disse a João Batista. Palavras de João Batista, né? Aqui, ele disse assim, ó, lá no Velho Testamento, é assim que as pessoas dizem, que é velho ou é novo? Tudo é novo, tudo se fez novo, não existe mais o velho, não é verdade? Tudo se fez novo. Olha o que ele disse, João Batista dizendo, lá Paulo já estava avançado, né? E aqui é o que João Batista dizia aos seus ouvintes, aqueles que João Batista pregava a eles: arrependei-vos dos vossos pecados, eis que eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará em quê? No Espírito e com fogo. Não é assim? E ele, olha só, o Batista aqui falando aos seus ouvintes, ele disse: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira. Olha só a diferença, o rumo da mensagem, não é verdade? Só que no começo da mensagem nós vimos lá que Paulo já dizia porque eles aguardavam pela vida eterna. Olha, não se preocupe, porque está chegando, está próximo. E aqui Jesus ainda estava sobre a terra, sendo preparado o caminho para que fosse cumprida toda a lei. E João Batista disse o quê? Eis aquele que tira o pecado do mundo. Tirou ou deixou? Jesus hoje é o nosso Cordeiro Pascual. Precisa participar de algum pacto? Precisa comer pão e suco para dizer que você tem comunhão com Deus? Eu sei que tem muitos amados irmãos que dizem assim: eu não perco uma Santa Ceia. Esse ano começou, não comeu uma Santa Ceia ainda, rapaz. Só, amados irmãos, comer pão e beber suco, isso não quer dizer que você tem comunhão com Deus. Sua comunhão para com Deus não é uma vez por mês, ou escolher um dia para fazer a Santa Ceia dos homens. Tem gente que não gosta que eu fale Santa Ceia dos homens, porque amado, não existe. A Bíblia nos relata da Páscoa, que foi feita a quem? Com
judeus. Jesus era judeu, sim ou não? Era. Não é verdade? E o que aconteceu? Por que Jesus tinha que fazer isso? Porque tinha que se cumprir o que estava escrito. Ele não veio para cumprir a lei. Então ele reuniu os 12 e disse a Simão Pedro e a outros amados irmãos, que não lembro o nome aqui agora, disse: vá em tal lugar, você vai chegar e lá vai ter um Senhor assim assim, e vocês dizem que o Senhor vai ceiar ali, que o Senhor vai realizar a Páscoa, para ser mais claro com vocês. Mas os amados irmãos faz diferente. Pega um copo, um suco, apresenta a Deus e diz que ali é o quê? O sangue de Cristo, né? Da mesma forma, um pedaço de pão ali, como sempre falo, cuspido ou suado, amassado ali pelo padeiro, assa, né, no forno e diz: aqui agora é o corpo de Cristo. Está errado, mano. Se nós somos o corpo de Cristo, por que eu tenho que comer pão? Por que eu tenho que beber suco? Vai mudar alguma coisa? Da mesma forma, esses amados irmãos aqui, João Batista pregava a eles, ensinava a ele: olha, eis que o Senhor está voltando, Jesus está vindo, aquele que a qual nós espera, ele é mais poderoso do que eu. Arrependei-vos dos vossos pecados, não vão contra a lei, cumpra pelo menos um pouquinho, seja amáveis uns com os outros, porque Jesus veio, mas foi para isso. Foi para quê? Para que se acabasse o que acontecia naquele lugar. E mudou aqueles que eram de Cristo, sim. E hoje? Hoje estão lá, em guerra, não é verdade? Um lugar onde Jesus pisou, onde muitos dizem assim: aqui é a Terra Santa. Israel é a Terra Santa. Um dia um amado irmão me chama e disse: irmão José, temos que reunir o máximo de gente que a gente puder e vamos orar pela cidade de Israel. Eu disse: por que eu vou orar por Israel? Se Jesus disse que nós somos a Israel de Deus. Está vendo? A Jerusalém, isso. Amados, nós não estamos aqui para questionar os amados irmãos que estão lá no Oriente, amém? Eles têm a maneira deles. É um povo totalmente diferente de nós, totalmente diferente daquele povo a qual Jesus veio. Pensamentos diferentes, culturas ali, algumas cultivadas, né? Que eles cultivaram, e outras entrando em outras culturas. Por quê? Porque se misturaram os povos. Aí o que acontece? Hoje se fala, não sei se vocês assistem jornal, não sei se vocês têm esse hábito, hoje se fala numa terceira guerra mundial. E muitos vão abrir a boca, vai aparecer profeta de tudo quanto é jeito aí, e vai dizer assim: ó, os dias do Senhor estão próximos, está se cumprindo a profecia, Jesus está voltando. Olha aí as guerras acontecendo. Já vamos com a terceira guerra mundial. Que isso não aconteça, mas porque isso não é bom para ninguém. Amém? Quando se fala em terceira guerra ou guerra mundial, não envolve só aquele país que está ali em guerra. É todo o planeta Terra. Onde tiver uma nação que faça parte dali da ONU, todos eles têm que participar. E quem sofre com isso? Inocentes, que não tem nada a ver com a briga deles pelo poder, por dinheiro, 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 e quem sofre, o menor. Mas então, João disse a eles: olhem, vejam o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Paulo já disse diferente, não foi? A nossa salvação agora está mais perto do que vocês imaginam. Por que ele dizia isso? Porque ele já esperava. Mas, como disse anteriormente, ele não alcançou, ele não chegou a ver. Mas ele alcançou a salvação, sim ou não? Sim, irmão. Homem de Deus, justo, firme nas suas palavras, como ele disse, né?
fez tudo, sofreu, amado. Imagine para um homem carnal chegar a escrever e dizer isso. Eu sofri os últimos sofrimentos de Cristo. Olha o tanto que Jesus sofreu. Ainda sobrou um pouco para Paulo, é brincadeira? E nós não passamos sequer um arranhão, amado. Nascemos livres, cheios do Espírito Santo de Deus, sem pecado, sem buscar em monte, sem buscar pela nossa salvação, sem fazer jejum, sem comer pão, né? Como estava pregando a vocês. Por quê? Porque tudo isso Cristo fez para que eu e você não fizéssemos sacrifício nenhum. Porque Deus, ele não se agrada de sacrifício, amado. O que Ele quer de mim e de você é simples: crer. É como diz o nosso irmão. Será que é tão difícil? Uma palavra simples é tão difícil, crer. Acreditar que Jesus já fez tudo por nós. Até o que eu estou fazendo aqui agora com vocês, não é que vocês não saibam conversar, não é que vocês não saibam ler, mas está aí, irmão. E muitos pregam, diz o quê? Este mundo, Jesus só vai voltar quando todo o evangelho for pregado a toda criatura. Isso vai demorar um bocado, irmão. Porque, como sempre digo a vocês, quantos não já partiram hoje e quantos não já nasceram? É um amado irmão que ele diz: então nós temos que esperar esses meninos crescer tudo para a gente pregar o evangelho a ele, e depois Jesus vai vir. Mas não vai, porque é que eles vão crescer, vão gerar suas famílias, e aí o negócio vai só render. Então, amado, essa ideia de vocês pregar o evangelho a toda criatura e chamar gente para o reino de Deus, o máximo de pessoas que você puder abraçar para trazer para Jesus, faça. Não, amado. Tem precisão disso, porque Jesus, ele sabe quem são os dele. Muitos vão criticar, gente, dizendo: não, mas estou pregando o contrário, está dizendo que não é para a gente evangelizar, não. Se você tem a oportunidade de evangelizar, de falar com o irmão do amor de Cristo, fale. É verdade. É um evangelho. Agora você reunir um monte de pessoas, como já fiz isso muitas vezes, no sol quente de 2 horas da tarde, onde tivesse um buraco, nós tínhamos que entrar, levar xingamento de bêbado, de muitos irmãos descrentes, de outros tristes, frustrados pelas situações que já passaram. Imagine, Jesus se agrada disso? É muito, para mim, eu não sei vocês, mas não sei, eu estou falando de uma pessoa, uma pessoa de Jesus para alguém, e aquela pessoa que receber mal e ainda dizer algo com Jesus, você se entristece, dá vontade de brigar, dá vontade. Mas não é isso que Deus quer, amado. Não é para que a gente incite a ir aos outros. Amado, uma pessoa embriagada ou estando sob efeito de álcool, ele não vai ouvir. Ele pode até ir num ambiente chamado igreja, ele vai atrapalhar o que você está fazendo, mas não porque ele foi lá porque você convidou ele para aceitar a Jesus. Não tem condições, amado. Um homem sobre efeito de álcool, ele não tem o seu raciocínio lógico, né? Ele não tem domínio próprio sobre ele. Por quê? Porque ele está embriagado. E muitos até hoje se embriagam, né? Como diz um ditado popular, aquele que não sabe rezar, xinga a Deus. E realmente, quantos e quantos aí não xingam a Deus? Até desmerecem, né? Mas Deus é tão maravilhoso, misericordioso, amado, que Ele já te amou. E Ele quer fazer de você o quê? Seu amigo. Vamos lá? Ele vai dizer aqui na palavra, vamos ver. 2 Coríntios, olha só, 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17 e 18. Quem encontrou, diga amém. Amém. Tudo muito bem. Vamos ler. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17 e 18. Olha só. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, né? Criatura. A
garganta começou a pegar aqui. Amém? Mas é assim, vamos continuar. Acabou-se o que era velho, e já chegou o que é novo. O que era velho? Que agora é novo. Que se dizia: olha, a salvação está chegando. Olha, é chegado o reino de Deus. Olha o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele disse: agora não. Agora já chegou. Tudo se fez novo. Está vendo? Paulo aqui já está dizendo aos Coríntios: olha, antigamente, quando eu estava lá, fazia parte daquele povo dos sacerdotes, nós esperávamos sim. Nós esperávamos Jesus voltar com seu poder e glória e nos dar a promessa que ele prometeu de vida eterna. Mas olha só como era o entendimento antigamente, amado. Mesmo antes da fundação deste mundo, será que era tão difícil para aqueles homens compreender que eles já eram salvos mesmo antes da fundação do mundo? Essa promessa foi feita. Imagine só, como ele disse, né, a Jó: por acaso tu sabes onde tu estava antes de vir aqui, antes que fosse firmado, né, os firmamentos da terra? Jesus nem esperou que ele respondesse, respondeu para ele: verdadeiramente tu sabes, porque tu já eras nascido. E nós também, amados, nós herdamos, e hoje nós somos o quê? Proprietário, né? Como diz o nosso amado irmão. Quem herdou foi quem? Aquele povo lá da primeira igreja primitiva, eles eram herdeiros. Por quê? Porque o testador estava vivo. Então essa promessa foi feita, mas Jesus continuava pregando, curando, libertando, até que chegou o dia que ele se entregou. As pessoas dizem que foram os romanos que foram caçar a Jesus, até tirar a sua vida. Mas pelo contrário, amado, muitos pensam que o que Jesus fez ali, o que acontece? Pensam que Jesus fez simplesmente, mas aquilo tinha que acontecer, amado. Ele disse o quê? Se a semente plantada no chão, se ela não morrer, ela não vai dar fruto. Você pega uma semente de qualquer fruta, plante ela verde, vê se ela nasce. Pega um caroço de manga, né, que é mais fácil de nascer. Tire ela, coma ali a polpa dela e joga o caroço de um lado, sem ele pegar sol, sem nada, para você ver se ele nasce. Primeiro ele morre, para o que está dentro germinar. E Jesus disse: olha, é preciso que eu vá, é necessário que eu vá para que o Consolador venha. E Paulo já está dizendo aqui aos amados irmãos lá em Coríntios: olha, tudo se fez novo. O velho já se foi, agora tudo é novo. Aí ele continua aqui, ó, no versículo 18: tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele, e Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Está vendo? Que tarefa é essa que Deus deu a Paulo para que fosse feito, para que ele se tornasse amigo de Deus? Sabe qual é a tarefa, amado? Isso que eu estou fazendo aqui agora. Não estou ensinando a vocês, estou relatando, mostrando a vocês que a tarefa do Evangelho ser pregado a toda criatura, não é como muitos pensam. Fazer com que as pessoas compreendam que Deus está mais próximo deles do que eles imaginam, é difícil, amado? Sabe por quê? Porque é o próprio homem que não quer, amado. Você já prestou atenção? Nós, seres humanos, somos tão injustos, amados, para com Deus, que é preferível que o homem acredite em outro homem do que em Deus.
Se eu disser para você, quer ver isso aqui encher de gente, eu divulgo aqui, ó, sexta-feira, não, sábado que vem, Deraldino vai estar aqui curando pessoas de todo tipo de enfermidade. Se você tem alguém doente na sua casa, Deraldino vai curar quem for, pode trazer quem quiser. Amado irmão, isso aqui é ficar pequeno. Sabe por quê? Porque as pessoas elas vão pelo que elas escutam, mas elas não vão por Cristo. Ela vai pelo que o homem pode te oferecer. O que mais nós vemos são pessoas vivendo dessa forma, na idolatria, achando que o homem pode fazer algo por você. E só tem um homem, um não, vários homens, né, nessa terra que pode fazer algo pela carne, e assim mesmo ainda não são bons. É o médico, ficou para cuidar da carne. Esse sim, se você tiver uma enfermidade, que tiver alcance do conhecimento dele, que ele possa fazer algo para que você se cure, eu digo a você, pode acreditar que se ele não conseguir, Deus faz. Mas o homem, não, mas Deus deu esse direito, esse poder a fulano para curar, para fazer uma oração, para orar e fulano ficar curado, para fazer uma operação sem precisar de bisturi. Se você comer desse reggae, você vai morrer as mínguas, você vai sofrer. Porque eu lhe digo, amado, os dons existem, mas não é para todo mundo. Amém? E dom, quando é dado um dom a qualquer homem por Deus, não é para que ele cure, para que ele receba de volta em espécie. Se Deus te dá um dom, para que você use ele para o bem, e sem ser pesado a ninguém. É o que fazemos aqui. Quantos de vocês aqui nós já tiramos algum dinheiro de vocês? Nenhum de vocês, né? Você sabe por que isso, amado? Porque não tem necessidade de fazermos isso. O que é seu, foi Deus que me deu. Tem que você tirar 10% do que é seu para trazer para mim, não. Se você puder tirar 10% do que é seu, então é para você. Se você quer ajudar alguém, você ajuda. Uma família carente, alguém que faça acontecer ali realmente que aquela pessoa precise. Mas o ser humano, como te falei, espera por esta vida eterna da maneira errada. Aí tem muitos que sabem que são eternos, que vão viver eternamente, que acreditam que vai ser aqui, nessa matéria, como carne e sangue. Não é verdade que muitos acreditam assim? Mas, amados irmãos, dói no coração ver tanta gente sofrendo por falta de entendimento e conhecimento. As pessoas não acreditam mais em Deus. As pessoas não acreditam mais em quem prega o Evangelho de Deus. Você sabe por quê? Porque muitos transformaram o Evangelho de Deus em meio de ganho. Estou mentindo? Sabe por quê? Porque é mais fácil, amado, eu encher um local com pessoas e tirar proveito e viver no suor dos outros, do que eu trabalhar e viver do meu próprio suor. Não é mais fácil eu ir numa concessionária e tirar um carro novo com o dinheiro dos outros do que com o meu? Porque eu sei que todo mês eu vou ter aquele dinheiro para pagar. E se eu for trabalhar, eu vou atrasar as prestações. Por que eu vou atrasar? Porque o dinheiro não vai dar para suprir as duas coisas. Ou eu pago a prestação do carro, ou compro para minha família comer. Ou então eu faço necessidade. Não é assim? Mas com o dinheiro dos outros, não é mais fácil? E é que muitos fazem, amado. E Paulo já advertiu os amados irmãos. Ele dizia o quê? Que usavam da piedade de Deus para quê? Davam uma de bonzinho, mas eram lobos, né? Devoradores. E hoje está do mesmo jeito. Então, amados, para que você faça com que alguém se torne amigo de Deus, assim como nós somos, não é necessário que você saia fazendo isso por onde você quiser ir. Se Deus te chamou para fazer isso, faça com amor, com carinho. Mas se Ele não te mandou, se Ele não te chamou para você fazer isso, não faça. Não é simplesmente abrir a boca e dizer, eu vou fazer porque eu quero, porque eu sinto isso no meu coração e eu vou fazer. Você vai sofrer, porque o dia que você não puder, você vai ser cobrado.
Está vendo como é as coisas? Então não façam nada que vocês, que não foi ordenado por Deus. Amém? Olha só, são 21 horas e 26 minutos. Está perto da gente terminar já aqui. Romanos capítulo 9. Olha só como as coisas vão mudando de figura, né? Adão foi feito ali, né? A semelhança daquele que havia de vir, mas porém não foi como Deus esperava. Esperou de Adão uma bondade, uma obediência que não existiu. Mas você sabe por que não existiu a obediência? Foi culpa de Deus? Quem é o homem para replicar a Deus? Amado, Deus ele faz o que Ele quer, com o que Ele quer, com qualquer pessoa que Ele quiser, porque Ele é Deus e ninguém pode dizer nada, porque senão Ele não seria Deus. Se Ele disser que é para a morte, não adianta você orar, se espernear, fazer campanha, jejum, propósito, vai partir, não tem acordo. Mas se Ele disser que é para a vida, pode estar na certeza que você vai viver até o dia determinado por Deus. Amém? Então não questione a Deus e nem diga por que Deus fez isso, por que Deus fez assim, por que Deus não me levou e deixou fulano. Porque Deus não queria que você fosse, Ele queria era o fulano. Está vendo como é as coisas? Então, amado, como sempre digo a vocês, eu sei que dói, é um feito na vida do ser humano que você vai lembrar para o resto da vida a partida de alguém. Não tem bom, não tem homem bom nessa terra que não passe por isso. A gente tenta esquecer, suporta, porque Deus é bom e dá o refrigério no espírito. Mas é uma dor que quem já passou sabe. Mas amém. Diga, tudo é para a glória de Deus. Então, para que todo mundo se alegre, eu vou dizer assim, vou usar as palavras do rei Davi. Davi, sabe o que ele disse? Chegaram para ele e disse: meu senhor, sua esposa está ruim. Talvez a criança não vingue. Ela está muito doente. Acho que não vai ter jeito. Mas o profeta não advertiu ele. O profeta chegou para ele antes disso e disse: Davi, você errou. A criança vai nascer, porém não vai viver. Olha só o que o rei fez. Enquanto a criança não nascia, enquanto a mãe gemia dores de parto, por ali, naquela angústia, e ele sobre o chão, né, assim que diz a história, chorando, orando, clamando a Deus, mas não tinha acordo, a ordem já foi dada, era para a morte, não era para a vida. Mas para Davi era o quê? Para a vida. Que era para quê? Para que ele acordasse e olhasse os feitos que ele fez e se arrependesse dos seus feitos. Então a criança morreu. Foram lá no quarto. Meu senhor, ele abriu a porta e disse: fale, eu já sei o que você veio me dizer. A criança morreu, né? Morreu. Acabou-se. Pronto. Levantou-se do chão, bateu a poeira, como disse que ele estava sobre o chão orando, clamando a Deus, e diga: faça-me um banquete, traga algo para mim comer e beber, vamos se divertir. E muitos ficaram com raiva, outros diziam uma coisa, diziam outra. Sabe o que ele foi? A resposta do rei, para alegrar o seu coração, para que você não fique triste. Ele disse: olha só, eu sei que Deus é bom. Eu sei que a criança não tinha culpa de nada. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês: ela não pode vir mais até mim, mas um dia eu posso ir até ela. Por que Davi disse isso? Porque Deus
fez ele eterno, amado. Espírito revestido de carne. Está vendo como é as coisas? Então se alegra. Um dia, não me pergunte como, não sei como vai ser, mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Um dia vamos poder chegar até os espíritos que foram alguém da nossa família aqui nessa terra. Vamos conhecer? Não sei, mas que vou usar as palavras de Davi. Eu sei que eles não podem vir até mim, mas um dia eu vou poder ir até eles. Não é assim? Então se alegre. Diga, eu sei que eu não posso ver, sei que eles não vêm aqui até mim, os meus irmãos queridos que partiram, mas um dia eu me encontrarei com cada um deles. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Então vamos ver. Vamos ler que é para a gente terminar, né? Romanos capítulo 9, no versículo 14, ele diz: o que vamos dizer então? Uma pergunta. Que Deus é injusto? De maneira nenhuma, né? De modo nenhum. Por que Paulo estava dizendo isso? Porque os amados irmãos questionavam a Deus: por que isso? Por que aquilo? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Não se questiona o que Deus faz, porque sabe o que ele diz na palavra dele? Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, com quem eu quero, e de quem eu aprover ter misericórdia. Está vendo, amado? Nunca questione a Deus, nunca pergunte a Ele por que isso, por que Deus. Não simplesmente diga obrigado, Deus. Eu estou passando por isso porque eu errei e o Senhor está me corrigindo. Então daqui para frente eu tenho que ser diferente, para que eu não erre mais e eu possa viver em paz. Versículo 15. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Olha só, mano. Vai questionar a Deus? Não vai, né? Versículo 16. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Que eu acabei de falar para vocês. Não é porque eu oro, não é porque você ora. As coisas acontecem não é porque você pediu, é porque Deus ele sabe da tua necessidade, é porque Deus sabe como Ele vai fazer. Deus sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você, o que é melhor para o seu irmão, para o seu vizinho, para o seu parente, quem quer que seja. Não é do meu querer, não é da minha vontade. Por que é que Deus me fez assim, negro? Deus, por que é que o Senhor me fez negro? Por que é que o Senhor não fez bem branquinho da cor do leite? E Deus vai olhar para mim e vai dizer: meu filho, além de ter te dado a vida, saúde, você ainda está me perguntando por que nasceu assim? Não tem pessoas que vão mudando a aparência, até procuram os melhores aí e mudam a aparência, ajeita a orelha, ajeita a boca, faz um monte de coisa, né? Não sou contra, se a pessoa não se sente bem, que ela fique à vontade, tem condições de fazer isso, faz, mas as consequências vêm, não é verdade? Não estamos aqui para questionar quem quer mudar a aparência, quem quer fazer o que quer que seja. Isso não é da nossa alçada, não pertence a nós. Amém? Pertence à vontade de cada um. Mas ela vai se ver com Deus. Continuando, 17. O 17 Deus diz: porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó: foi para isto mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Fez ou não fez? A história vocês conhecem, não é verdade? Pegou Moisés, saiu dali do meio da sua parentela, de um cestinho, cresceu lá no meio do Egito, cresceu com o filho do faraó, que mais tarde se tornaria este homem que Deus está falando, e através dele, olha só, mano, através de um ímpio que não cria em Deus,
Deus usou ele para mostrar para todas as nações, porque nessa época o Egito era a maior nação do mundo, não tinha ninguém que conseguisse invadir ou guerrear contra o Egito. Mas Deus mostrou para ele que ele não tinha poder para lutar contra ele. Acabou ou não acabou? Olha, tem milhares de pessoas, de homens, crianças, mulheres lá no Egito como escravo. Você está maltratando esse povo, e eu vou usar alguém que foi criado com você, e vou usar você contra, para que vocês saibam quem sou eu. Vou mostrar para você que eu sou Deus e eu faço o que eu quero com quem eu quero. Não foi assim na destruição do templo? Deus usou um ímpio, Deus usou um homem que não tinha nada a ver com aquele povo e acabou com tudo. Aí as pessoas dizem: Deus é injusto. Vai questionar a Deus? Deus é injusto ou mal? Não, Deus ele é Deus, ele não mente, ele não dorme e ele só quer o seu bem. Diga glória a Deus. Amém? Então vamos encerrar. 2 Coríntios 5, 19. Para a gente encerrar, são 21 horas e 37 minutos. Vocês já estão com fome, né? Outros com sono. Mas eu vou dizer a vocês, amados, não tem coisa melhor do que a gente aprender cada dia mais de Cristo. Cadê? 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 5,19. Para a gente encerrar. Só o versículo 19 mesmo, para a gente encerrar. Amém? A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos, e Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Diga glória a Deus. Está vendo? Não importa como seja feito, não importa o que você está fazendo, os seus erros, você vai pagar por todos eles. Mas que você é sabendo de uma coisa que tem consequência de erro. Aqui ele está falando da mensagem que tem que ser pregada aos amados irmãos, é essa. Fale para o amado irmão que ele já tem a vida eterna. Para que ele alcance a vida eterna, ele não tem que estar buscando, ele só tem que crer que Cristo está acima de tudo e de todos. E faça o bem, para que no dia de amanhã você não seja apanhado quando Deus perguntar algo que tu tens para apresentar a Deus. Está vendo? Então, amados, se tiver uma oportunidade de falar o Evangelho da graça de Deus para alguém, não precisa ser um momento como esse não. Chegou alguém, puxou o assunto com você, fale do amor de Deus para que ele está triste, está sentindo oprimido. Fulano, se eu estou achando que você está meio abatido, peraí, tem uma palavra de Deus para você aqui. Olha, não desanima não. Deus é eterno, o que você está passando, isso é coisa pequena. Apegue-se com Deus, que logo logo isso vai passar. Tudo na nossa vida é passageiro. Aquela pessoa já vai se sentir feliz. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Vamos louvar a Deus aqui para a gente encerrar com chave de ouro. Quem tem a chave do céu? É Jesus, né? Que é o dono de tudo, quem tem a chave é Ele. Amém? E do inferno, quem é que tem? O coveiro. Não é ele que tem a chave do inferno? É o coveiro, irmão? Sim ou não? É verdade. Mas Jesus saiu de lá. O coveiro não conseguiu prender Jesus, não. Amém?